Olá, boa noite. Todos bem? Vamos começar então? Bem, estamos aqui hoje para falar um pouquinho entender um pouquinho sobre as ODS, os ODS, e suas relações com o impacto de inovação e inovação com impacto social. Tá? Parece algo novo, mas já temos 5 anos que foi criado esses objetivos e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Iniciando, vou falar um pouquinho sobre esse cara aqui. Tá? Eu sou Marcelo Siqueira, sou nascido numa cidadezinha do interior do Mato Grosso do Sul chamada Dourados, com menos de 200 mil habitantes. Já passei um pouquinho da idade da adolescência e já empreendi bastante. Desde muito cedo, eu tive a facilidade em aprender, principalmente tecnologia. Trabalhei em grandes empresas, tanto no Brasil quanto na Europa. Fui morar na Europa para visitar minha mãe, que mora lá, e acabei fiquei por algum tempo, trabalhei em grandes empresas de tecnologia. E desde aquela época, desde muito cedo, na realidade, eu já tinha esse tino empreendedor e principalmente uma certa necessidade em ajudar pessoas. E eu sempre digo que o empreendedorismo, no core dele, realmente é isso, é ajudar outras pessoas, vocês sanar problemas de uma maneira geral para ajudar pessoas. Eu sempre estudei muito sobre economia criativa, economia solidária e impacto social. Depois de algum tempo ajudando várias startups, tendo as minhas próprias startups, a gente acabou tendo essa nova ideia de criar uma startup chamada Moai, que eu vou falar um pouquinho para vocês sobre ela depois. Mas vamos seguir aqui um pouquinho, acredito que vocês saibam quem eu sou, e precisar de qualquer coisa, estamos nas redes sociais todas, podemos sempre ajudar. Essa é uma das fotos que me impacta e traz muito o que é as ODS. O que são os ODS, os objetivos? Tá? Então vamos lá, o que são esses ODS? A sigla ODS são Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Tá? Esse foi um pacto criado na cúpula das Nações Unidas em setembro de 2015, onde eles elencaram 17 objetivos e 169 metas que deveriam ser atingidas, que devem ser atingidas até 2030. Tá? Alguns países hoje já começam a fazer negócio apenas com empresas que são ligadas ao ODS. E a partir de 2030 será regra para muitos países. O Brasil faz parte, assinou esse tratado com mais 200 nações para poder trazer para as grandes empresas e para todas as empresas esses impactos sociais causados pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Esses são os 17 Objetivos Sustentáveis, tá? Começa desde a erradicação da pobreza, que é o primeiro, até trabalho digno, crescimento, que é o 7º, que é o 8º, a igualdade social, igualdade de gênero, sustentabilidade de uma maneira geral, desde a parte de oceanos, mares, florestas e tudo mais. Então, assim, são muito bem definidos esses 17 objetivos e não necessariamente que a sua empresa precise atender aos 17, mas você deve atender pelo menos um deles para poder estar de acordo com os objetivos que foram definidos em 2015. Parece pouco tempo, nós temos 5 anos que esses objetivos foram criados, mas nós temos só mais 10 anos aí agora para poder tentar se enquadrar a eles. Está sendo cada vez mais difícil, principalmente nós estamos vendo hoje o próprio Brasil, alguns problemas com a Amazônia e tudo mais, mas acho que com um pouco de força de todo mundo, não só dos governos, a gente consegue chegar lá e atender esses objetivos e ter uma vida um pouquinho mais sustentável. Tá? Então ele foi definido que deve ser cumprido até o ano de 2030, exigindo uma cooperação global. Foram mais de 200 nações que assinaram esse compromisso e as nações deveriam levar para suas empresas locais
e ajudar de alguma forma e até forçar de alguma forma para que todas as empresas pudessem se enquadrar nesses objetivos. Seguindo um pouquinho, essa é uma foto muito bacana que tem acontecido muito no Brasil, que são as oficinas de ODS. Eu já participei de algumas, já ajudei a ministrar algumas, inclusive a gente já fez até alguns hackathons formado e focado nas ODS, para você criar soluções de impacto social, impacto econômico, impacto ambiental. Eu gosto muito de frisar que isso não é um papo de eco chato, tá? Que é o que todo mundo costuma dizer, que é um papo só para visar a economia, visar só a ecologia. Não, ele é um pacto para visar economia, para que as pessoas continuem tendo a economia de uma forma mais saudável e que você tenha um pouco mais de ideologia para que as coisas continuem crescendo e a gente não venha destruir esse planeta que hoje, infelizmente, é o único que nós temos para morar. Amanhã ou depois, se a gente degradar isso aqui, a vida vai ficar um pouquinho mais difícil de ser habitada nesse planeta. Então, quais as importâncias das ODS de verdade? Tá? As ODS são importantes para fortalecer a cultura da sustentabilidade ambiental, social e tanto dos governos quanto das empresas. Tá? No universo corporativo, esses objetivos tomam um negócio mais eficiente, mais responsável, mais transparente e tudo mais. Então, como eu disse agora há pouco, muitas empresas já estão fazendo negócio apenas com empresas que tenham que façam parte de algum objetivo também, pela questão da sustentabilidade, reutilização correta da água, energia limpa e tudo mais. Tá? Para fazer parte desse pacto global, preciso tomar medidas urgentes, tá? Porque nós temos que se enquadrar isso até 2030. E, segundo algumas pesquisas, nós temos aí no máximo aí mais 10 anos de um ou outro recurso. Combustível fóssil já está sendo escasso, a própria degradação da água, em vários países já está muito difícil ter água potável. O Brasil nós temos uma abundância, tanto de mata, tanto de água. Aqui onde eu moro, por exemplo, a gente está em cima do aquífero Guarani, que é uma das maiores reservas de água potável do mundo. Porém, se você não tiver uma cultura, uma ideologia mais sustentável, você vai acabar poluindo tudo isso aqui. Alguma parte do aquífero já está se dizendo que já está poluída, então, assim, realmente a gente tem que ter um pouquinho mais de consciência com o nosso ambiente. E, voltando a dizer, isso não é um papo de eco chato, tá? Isso é um papo de empresas que queiram realmente ser sustentável e, a partir de algum dia, começar a ganhar dinheiro com a sustentabilidade, porque ganhar dinheiro não é errado. Seguindo mais um pouquinho aqui, eu quero falar sobre uma economia que, toda vez que eu olho esse desenho, me lembra muito dos Simpsons, do Homer Simpson, que é o que ele gosta muito, que é os Donuts. E essa economia que foi criada, ela realmente foi nominada como economia Donut. Tá? Ou no Brasil, economia rosquinha. Mas antes de falar um pouquinho sobre a economia Donut, eu queria falar como que é medido a economia mundial hoje. Tá? A economia mundial hoje ela é pautada pelo PIB. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar. Muitos não têm a mínima ideia do que é, mas toda hora fala-se na TV sobre o Produto Interno Bruto. Tá? O PIB é um indicador mais utilizado para medir a macroeconomia. Tá? Ela é a soma de todos os bens e serviços produzidos num país em um determinado período. Tá? Ela vai desde um pãozinho fabricado até aquele apartamento de luxo. Eles somam tudo isso e isso caracteriza o produto interno bruto de um país. Tá? O produto interno bruto ele visa somente o crescimento, tá? Exponencial e infinito. Se eu tive um PIB o ano passado de X, esse próximo período tem que ter X mais X. Então é sempre crescimento. Ele nunca preza por uma equalidade, uma consciência de verdade do que é produzir. Tá? A gente sabe, isso já está largamente difundido, que essa economia que nós dissemos, ela está concentrada na mão de apenas 1% da população mundial. Então, 1% da população mundial, ela tem 50% de toda a riqueza do mundo. Então, assim, acaba sendo muito desigual, né? Nós temos aí 130 milhões de pessoas que não têm água potável no mundo. Então,
Então, nós temos uma desigualdade muito grande. Tá? Pensando nisso, a Kate Raworth, que é uma economista britânica, ela costuma dizer que ela é uma economista renegada. Eu gosto muito. Ela tem esse livro chamado Economia Donut, que deve estar em algum lugar aqui, mas eu gosto muito desse livro, eu já li umas 2 vezes, e ele está sendo pautado para alguns trabalhos que eu estou fazendo de agora em diante. Ela criou um modelo econômico que foi denominado Economia Donut, ou Economia Rosquinha em brasileiro. Inclusive, ela deu uma palestra que ela fala aqui no Brasil, deve se chamar Economia Rosquinha. Apesar de eu achar o donut uma coisa não tão saudável, né, porque é açúcar, mas a ideia do Donald ilustra muito bem o que ela quis dizer. A ideia central é muito simples, tá? São metas econômicas que precisam atender às necessidades humanas, tá? Dentro de um limite que seja aceitável para o planeta. Então, o gráfico, se você for pegar, que eu já mostro para vocês, ele é realmente uma rosquinha, tá? Vamos mostrar ele aqui? Esse é o gráfico da economia do Donald, tá? Ele tem ali um lugar seguro para a humanidade, tá? E um lugar seguro para o desenvolvimento sustentável. Se você for pegar a parte interior, que a gente chama de piso social, seria todas as ODS. As ODS estão diretamente ligadas ali. E o teto, que são a parte de fora do Donald, dessa parte verde, seria o teto ambiental que a gente fala. Então, seria uma forma correta de você criar economia, mas ao mesmo tempo que ela não vá degradar todo o meio ambiente. Então, assim, você pode sim usar água, ter água para o seu empreendimento, porém, você não pode fazer com que a grande utilização de água venha a ter um impacto no clima, por exemplo, mudança de clima. Então, essa é a ideia, de você puxar todo mundo que está no centro, sem água, sem renda, sem nada, para esse nosso limite seguro, que é a parte verde clara, e, ao mesmo tempo, você não precisar passar. Um exemplo muito interessante que a própria Kate usa você pega um ser humano, por exemplo, ele nasce criança, ele vai crescendo, vai se desenvolvendo. Num determinado período, ele atinge a sua maturidade. No meu caso, por exemplo, eu adquiri 1,80 m, e a partir daí eu não cresci mais. Então, eu tive um crescimento até essa minha altura, e a partir daqui eu preciso apenas de nutrientes e coisas para me manter saudável. Eu não preciso nada, não preciso crescer mais, eu não preciso adquirir muito mais coisa. Então, eu cheguei no meu teto limite, no meu teto sustentável. Então, ela diz muito isso, que as empresas e as organizações deviam ser pautadas nisso, uma economia mais sustentável, de uma forma mais igualitária, mais coesa, para que você possa manter a sociedade, manter os empregos e manter todo mundo de uma forma mais igual. Eu acho muito interessante, talvez um pouco utópica, será? Nesse próximo slide, eu mostro uma foto que eu praticamente gosto muito, que é da capital da Holanda, Amsterdã. Como eu estava falando um pouco, parece ser um pouco meio utópico essa ideologia, não digo metodologia, esse método da economia donut, porém, Amsterdã, ela adotou a economia donut agora há poucos meses, como uma forma de crescimento pós-pandemia. Nós estamos agora passando por uma pandemia que está muito difícil, tem muitos empregos sendo perdidos, empresas fechando, e muitas pessoas não sabendo o que fazer, ouvindo a fala de alguns ministros aí dizendo que para usar esse problema da pandemia para afrouxar algumas regras e liberar algumas coisas para destruição realmente de alguns habitats naturais, de utilização até talvez predatória das nossas florestas, das nossas águas e tudo mais. Mas não, eu acho que agora é a hora da gente começar a repensar. Se a gente falando de PIB agora há pouco, é uma coisa que foi criada em 1937. Então, nós temos aí quase 100 anos que foi criada essa metodologia de medir o crescimento de um país. Talvez seja na hora da gente começar a repensar um pouquinho o que é esse crescimento e como que ele deve ser. Então, está aqui uma prova de que pode realmente ter um crescimento mais sustentável. Nós temos os objetivos da ONU, os 17 ODS, que também pensam nesse crescimento mais sustentáveis. E nós temos agora a prefeita de Amsterdã, em parceria com a Kate, vão aplicar a economia donut lá. Eles começaram a pensar nos problemas de Amsterdã. O primeiro grande problema que foi identificado são a falta de habitação. E aí eles pensaram, ok, está faltando moradia, vamos criar mais moradias.
E aí começaram a pesquisar. Se eles criarem mais moradia, eles vão impactar no ecossistema. Eles vão ter que, talvez, desmatar uma floresta para poder criar um bairro novo. Eles vão ter que criar toda a estrutura, com isso aumentar lixo para uma determinada região, vão ter que dar toda essa estrutura de coleta de lixo, de saúde e tudo mais. Então, talvez isso não seja a melhor forma. Eles voltaram para a prancheta e começaram a repensar e viram que existiam muitos prédios vazios e que o valor do aluguel era muito caro. Então, talvez o problema não era a falta de moradia, e sim o valor dos aluguéis daquele determinado local. E eles já estão começando a fazer vários trabalhos de subsídio e até de cooperação entre a própria população para diminuir um pouquinho desses valores e conseguir com que todas as pessoas que precisam de moradia tenham moradia digna. Então, esse é um dos grandes exemplos que existem que podem ser muito interessantes. Vamos lá. Inovar com impacto. A gente falou um pouco de economia, de ODS, o que é. Inovar com impacto. Antes, eu gostaria de contextualizar um pouquinho o que é inovar. Como eu falei agora há pouco, para mim, inovar, empreender, é simplesmente amar ao próximo. E com isso, você ter a força de vontade de criar algo simples, algo inovador, que possa realmente sanar um problema e facilitar a vida de todos. Isso é uma busca de quase todas as startups. Então, se a gente pensar realmente o core de quem é empreendedor, ele acaba sempre pensando no próximo. Talvez não são tão sustentável, mas pensar no próximo ele já está fazendo. Então, eu acredito que essa empatia, que é uma palavra que está na moda agora, de você se colocar no lugar da outra pessoa e não simplesmente entender o que ela está passando, eu acho que é o core realmente de você empreender e criar coisas de impacto sociais. Tá bem? Vamos dar um exemplo de um impacto social que eu particularmente gosto muito. Não sei se vocês conhecem esse senhor que está aí. Esse senhor é o Mohamed Yunus. Ele é um professor e em 1976 ele viu que a comunidade onde ele morava, onde ele dava aula, estava sendo explorada por agiotas, porque as pessoas viviam na miséria, precisavam de dinheiro e iam pegar com agiotas. Os grandes bancos não davam, porque são pessoas humildes e até hoje os bancos não dão empréstimo a qualquer pessoa. Ele criou a primeira empresa, o primeiro banco de microcrédito do mundo, que foi denominado Grameen Bank. Tá? Inclusive, essa iniciativa rendeu o Prêmio Nobel da Paz para ele. Em 2006, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz pela criação do Grameen Bank. Ele já está em vários países, ajudou muita gente, e inclusive num filme que chama Quem se Importa, um filme de uma brasileira, ele dá um depoimento que ele diz que a grande missão dele é realmente erradicar a pobreza no mundo. Eu acho muito interessante. Pensando nisso tudo, até no próprio, se inspirando no Yunus, a gente criou o Moai. Eu vou falar um pouquinho da Moai. A Moai é a nossa startup. Esse é o site da Moai, moai.com.br. Também é um aplicativo, tanto para Android quanto para iOS. E ela nasceu usando um conceito oriental, tá? É um conceito de economia oriental, que existe há mais de 1.500 anos. Alguns consideram como a primeira forma de financiamento do mundo que existiu. Tá? E ela foi difundida muito com os imigrantes que saíram do Oriente, principalmente pós-guerras e tudo mais, onde eles vinham para outros países e precisavam iniciar a sua nova vida. Né? Então, uma forma como se fosse um crowdfunding mútuo, onde as pessoas se ajudam, criam-se grupos entre amigos, entre familiares, e todo mês se reúne uma quantia previamente definida, e com isso, cada mês um é contemplado. Então, ele é realmente um crowdfunding, porque ele junta um dinheiro em prol de uma causa, porém, a grande diferença é que cada mês uma pessoa leva esse valor arrecadado. Então, por isso que a gente nomeia de crowdfunding mútuo. É o primeiro do Brasil, eu conheço bem poucos parecidos pelo mundo, e nosso intuito é fazer isso, é tentar levar essa forma de economia. Tá? A nossa grande motivação realmente é realizar sonhos, pequenos sonhos, e pretendemos criar um movimento mundial de ajuda financeira entre pessoas. Tá? Espero que tenha sido produtivo para vocês, gostaria de ter mais tempo, mas foi bem rápido as explicações,
E nós temos aí mais alguns minutinhos, mais 5 minutinhos. Eu gostaria de abrir para perguntas. E espero que vocês tenham gostado e conheçam a Moai, nos ajude a, de verdade, ajudar pessoas. Nosso intuito é uma forma de economia onde as pessoas não precisem pagar grandes juros, não precisem e consigam resolver seus sonhos de forma mais simples e entre amigos, que eu acho que quando você junta entre pessoas por uma mesma causa, aí realmente dá certo. Tá? Só para finalizar, eu gostaria de deixar essa frase que eu acho muito interessante, que é daquele filme que eu falei agora, de Quem Se Importa, que é da Mara Mourão. É um filme um pouquinho antigo, de 2013, mas conta várias histórias de empreendedorismo de impacto que vale a pena conhecer. Tá? Não pergunte ao mundo o que ele precisa. Pergunte o que te faz sentir vivo, porque o mundo precisa de mais pessoas que se sintam vivas. Vamos lá, estou aberto para algumas perguntas, temos mais 5 minutinhos. Eu não entendi, onde está a saúde? A saúde deve ser sobre os impactos ambientais. Não sei se eu entendi sua pergunta. Se for a saúde ela faz parte das 17 ODS. Tá? É uma das coisas mais interessantes. A sua empresa pode ter um impacto na saúde, ajudando tanto os seus colaboradores, quanto você empreendendo na área da saúde. Estou aberto depois, se você quiser refazer essa pergunta diretamente para mim, a gente pode explanar um pouquinho mais sobre ela. E principalmente que nós estamos vivendo num momento de pandemia, uma das coisas mais interessantes é a saúde. E acredito que agora alguns governos vão começar a pensar um pouquinho mais em saúde, principalmente a ciência ligada à saúde. Então, eu acredito que as pessoas vão ter um pouquinho melhor de saúde. Mais alguma pergunta? Sim, a Moai está funcionando. A gente entrou em beta no começo desse ano. A gente já tem alguns grupos rodando. Tá? Você pode baixar, pode começar a criar os seus grupos. A gente está participando agora, ajudando as pessoas a entenderem. Então, quando você criar um grupo, nós vamos ter um consultor que vai te ajudar em tudo que for necessário. Mas já estava rodando, sim, nós temos já vários grupos rodando e várias pessoas que estão gostando bastante e já estão realizando seus pequenos sonhos. Será um prazer conhecê-la. Tá? Eu sou o CTO, então eu sou o cara de tecnologia da Moai. Nós temos a nossa CEO, que é a Tânia Gomes, também bem conhecida no meio de empreendedorismo. Inclusive, agora há pouco, ela estava palestrando na Campus também, falando sobre o ecossistema de São Paulo, de inovação. Então, uma pessoa muito engajada na área. E a gente juntou 3 pessoas que tinham realmente vontade de ajudar o próximo. E a gente está criando algo que possa, de verdade, ter um impacto na vida das pessoas e não só uma startup para ganhar dinheiro. Esse não é nosso intuito. Nosso intuito realmente é ajudar as pessoas e tentar trazer com aqueles pequenos a realizar sonhos sem ser explorado por grandes bancos ou coisas parecidas. Eu acho que nós não temos mais perguntas, a Bianca acabou de me dizer aqui. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos. Olha lá, tem mais uma lá. Como funcionam os grupos de Moai? Seguindo o preceito real do Moai, que é uma forma oriental que foi criada, um gestor, ele cria um grupo, uma pessoa define um grupo, e ela define um valor e convida as pessoas que ela tem confiança. Então, ele é impactado por confiança. A partir daí, você define a forma de pagamento, se ela é semanal ou se ela é mensal. Todo mês as pessoas pagam e gera um sorteio, onde cada mês um recebe. Se eu receber esse mês, eu saio dos sorteios. Então, a ideia é que no final, por exemplo, se eu coloquei mais 9 pessoas, somos 10 no grupo, no final de 10 meses, todo mundo receba esse dinheiro. Então, a ideia é que todo mundo tenha o dinheiro de volta. Então, você não está dando um dinheiro que vai sumir. A ideia é colaborar entre todas as pessoas e um dia as pessoas vão colaborar com você. Então, o grupo é rotativo por isso. Todo mundo contribui, mas todo mundo recebe de volta. Obrigado, Sérgio. Quais seriam os primeiros passos para minha empresa começar
a pensar em negócios de formas mais sustentáveis? A primeira coisa que eu acredito que seja interessante é você pensar em pessoas. Tá? A partir daí, entender um pouquinho o que é as ODS, porque é bem interessante esses objetivos de sustentabilidade, e depois você vê o que faz, o que é interessante para o seu empreendimento. A partir daí você vai estar contemplado, vai se tornar mais sustentável. Acabei de ouvir aqui que meu tempo está acabando. Mais uma vez, gostaria de agradecer a todos. Vocês podem me procurar nas redes sociais, Marcelo Siqueira. Posso ajudar vocês, principalmente em questão de impacto social, inovação, empreendedorismo, o que vocês precisarem. Estou sempre disposto. Tá? Muito obrigado, tenham uma boa noite e boa Campus Party para vocês, que tem uma grade muito bacana e várias outras grandes palestras. Goiás está no coração do Brasil. Com mais de 340 mil quilômetros quadrados, ocupando